Das pressões do governo preocupado em aumentar a arrecadação para cumprir as exigências do novo marco fiscal, o Senado aprovou a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores que mais geram empregos aqui no país. A reportagem é de Misael Mainetti. O governo vai discutir alterações na proposta de arcabouço fiscal para tentar evitar que seja necessário cortar 40 bilhões de reais em despesas na proposta de orçamento federal de 2024. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pediu que eventuais mudanças no Senado sejam conversadas com a Câmara. Para Haddad, é necessária que essa discussão seja feita com parcimônia, para não comprometer o trabalho que já foi feito. Haddad se reuniu com o relator da proposta, senador Omar Aziz, que não estuda alterações para não atrasar a análise. Não dá para protelar isso. Isso não é para o governo do presidente Lula. Isso é para o Brasil. Isso é uma necessidade que o Brasil tem. Entre as consequências da nova regra fiscal está a necessidade de o governo aumentar a arrecadação para cumprir diversas metas previstas. Cenário mais difícil, com isenções e desonerações ainda em vigor. Nesta terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o projeto que renova, até 2027, a desoneração da folha de pagamento de diversos setores. O líder do governo Lula, Jacques Wagner, até tentou adiar a discussão. Eu só estou ponderando, mas eu não quero fazer essa discussão, que eu prefiro me ater ao argumento da questão temporal, insistindo que nós temos essa renúncia até 31 de dezembro, e eu acho que a equipe econômica vai apresentar no segundo semestre um arcabouço mais amplo sobre a questão do salário. A desoneração da folha permite às empresas dos setores beneficiados pagar alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha de salários. A medida atende a 17 segmentos com mais de 6 milhões de trabalhadores, como construção civil, indústria têxtil, de calçados, de máquinas e equipamentos de comunicação. Para compensar a prorrogação, o projeto também estende, pelo mesmo período, o aumento de 1% na alíquota de COFINS sobre a importação. No relatório, o senador Ângelo Coronel acrescentou um artigo determinando que os municípios com população inferior a 142.600 habitantes tenham a alíquota da contribuição previdenciária sobre a folha de salários reduzida de 20% para 8%. Temos que entender que hoje a União finge que recebe a previdência das prefeituras e as prefeituras fingem que pagam. Então, na verdade, é melhor receber 8% de algo do que 100% de nada. Com essa mudança na proposta original, o texto vai precisar passar por uma segunda votação no colegiado. Se a aprovação se confirmar, vai seguir direto para a análise da Câmara, a não ser que haja pedido para a votação no plenário do Senado. Sobre a prorrogação da reoneração da folha de pagamento, conversamos agora com o advogado Davi Gonçalves de Andrade Silva. Muito boa tarde, Davi. Obrigada pela gentileza de nos atender no dia de hoje. Boa tarde, Soraya. Boa tarde à grande audiência da Jovem Pan. Eu já queria de antemão pedir desculpas. Eu estou aqui numa pousada aqui no interior de Minas, na belíssima cidade de Diamantina, né, terra do nosso saudoso Juscelino Kubitschek. Tá chovendo um pouco aqui, a iluminação não é das melhores. Eu tentei fazer o que podia aqui, viu, Soraya? Espero que a imagem e o sinal cheguem limpos aí para vocês. Já está chegando sim, Davi. Muito obrigada novamente. E para a gente iniciar esse nosso bate-papo, queria começar bem do comecinho ali mesmo para o nosso telespectador também entender o que é de fato a desoneração da folha de pagamento e o que é essa reoneração também. Certo. Essa desoneração, ela começou no governo Dilma, em 2011, perdão. Basicamente, é uma opção que foi dada para as empresas de, ao invés de tributarem a folha de salários com a contribuição patronal de 20%, trocarem, substituírem essa contribuição de 20% sobre uma contribuição que incide sobre a receita bruta, que varia de 1% a 4,5%, dependendo do setor. É uma forma de dar uma opção a esses segmentos, esses 17 segmentos beneficiados, fazer uma conta todo ano. O que é que fica mais barato?
recolher a contribuição previdenciária sobre folha, os 20%, ou recolher essa contribuição substitutiva dos 20% no percentual sobre receita bruta. Então, esse é o mecanismo da desoneração que já vigora desde 2011, que foi instituído no governo da presidente Dilma Rousseff, né? O que é exatamente essa receita bruta e como que a empresa ela pode fazer esse cálculo, né, para saber o que ela precisa pagar? Ela faz de fato, Soraya, um cálculo do que é mais oneroso para ela. Pagar 20% sobre uma determinada folha ou pagar um percentual sobre a receita bruta. O que fica mais barato para ela? Essas empresas, esses segmentos em geral, são mais beneficiados pela contribuição sobre receita, porque a folha de salários é um item muito pesado para elas, né? São empresas que empregam muito, né? Vocês mostraram, inclusive, o número de empregos que esses segmentos geram. Portanto, fica mais barato para elas, via de regra, pagar a contribuição sobre receita bruta, e não sobre a folha de salários, que é a contribuição patronal de 20%. Só que é importante, viu, Soraya, a gente lembrar o seguinte: a empresa não paga só 20% sobre a folha. O encargo tributário no Brasil sobre a folha de salários é 36%. É 20% de contribuição patronal, 8% de fundo de garantia, 5,8% para aquelas outras entidades, o chamado Sistema S, né, SESI Senai, Sesc Senat, SESI, Salário Educação, e por aí vai. Isso soma algo em torno de 36%. O que é desonerado dentro desse regime são os 20%, aquela contribuição patronal sobre a folha. O resto, as empresas continuam pagando normalmente, né? Então, é um detalhe importante, porque essa desoneração não abrange todo o encargo tributário sobre a folha, abrange a contribuição patronal de 20%. Davi, eu vou chamar para essa nossa conversa o nosso comentarista Marcelo, que está aqui já ao meu lado, também vai te fazer algumas perguntas. Marcelo? Professor Marcelo, que honra participar do programa com você, hein? Que honra. Doutor, muito obrigado. Para mim, a honra é minha. Eu não tenho noção que eu estou emocionado de poder conversar com o senhor e fazer uma pergunta, que é até uma pergunta que eu lhe coloco na condição daquilo que eu identifico no senhor. Alguém que tem capacidade de fazer um planejamento estratégico para o país. Veja, quando o senhor fala da desoneração, qualquer pessoa que é empresário, ele sabe a dificuldade que tem para ele poder fazer qualquer empreendimento, porque o que cai na cabeça dele é de um nível tão pesado que é muito mais fácil ele desistir e ficar mandando o currículo para algum lugar para ver se alguém tem mais coragem do que ele ou tanta coragem quanto ele tinha. Qual seria o ideal? Não é na desoneração, mas de redução da carga tributária, porque sem empresário no Brasil, eu vou lhe falar do fundo do coração. O meu sonho é chegar um dia a ver as pessoas na rua pedindo para os empresários que deem autógrafo, porque esses é que são os verdadeiros heróis do nosso país. Sobreviver nessa guerra é muito difícil. Qual seria o ideal, doutor? São os heróis da resistência, né, professor? Empresário no Brasil realmente é um louco, é um herói. Bom, olha, só falando de folha de salários, vamos começar por aí, né? O encargo tributário sobre a folha é algo em torno de 36%, né? Os encargos trabalhistas, todos aqueles reflexos que o patrão, que o empregador paga diretamente para o empregado, soma algo em torno de 56%. Portanto, empregar no país hoje é praticamente o dobro do salário que se contrata. Eu pago 1.200, mas, na verdade, eu estou pagando 2.400. 1.200 para o empregado e 1.200 em forma de encargos indiretos e tributos. A tributação de folha no Brasil é 36%, ronda isso. Nos países da OCDE, a média é 16%. E olha a taxa de retorno dos tributos dessas nações, né? Então, aqui nós temos uma carga que inviabiliza a contratação, uma legislação trabalhista fossilizada, de 1942, que não permite praticamente nada, que ainda trata o empregado como hipossuficiente e o patrão como um mal, né? O empregador, o empresário é o carrasco do empregado, né? E é uma legislação que fecha, né, qualquer tipo de ajuste. Eu não posso ajustar com o empregado isso, eu não posso pactuar fora daquela linha traçada pela CLT, engessa demais a relação trabalhista. Então, falando só de salário,
O Brasil hoje, para você empregar, é 90% a mais, você assinar a carteira, né? Em termos de tributação, em geral, essa carga tributária do Brasil, ela representa hoje 34% do PIB. Já foi 20, 22. Ela cresce ano após ano, desde a Constituição de 88, Marcelo. Na Constituição de 88 para cá, foram 18 emendas constitucionais tributárias. Foram criados mais uma dezena de tributos. Então, essa reforma tributária que estão alardeando aí como a panaceia de todos os males, na verdade vai ser uma reforma tributária que, no meu modo de ver, só vai trazer aumento da carga tributária. Porque o governo continua gastando, você acabou de dizer isso aí, né? Com toda a perfeição e lucidez no seu comentário. O governo continua gastando, e gasta, e gasta, e gasta, né? E a primeira reforma de um projeto de Estado e não de governo seria uma reforma administrativa, né, Marcelo? Seria acabar com os benefícios dessa alta classe, desse estamento que dominou o Estado brasileiro, né? Seria acabar, por exemplo, com a estabilidade. Por que o setor privado não tem estabilidade, o setor público tem estabilidade? Ninguém é mandado embora. Não é só incha, a máquina pública só incha. Então, nós, infelizmente, no meu modo de ver, vamos experimentar um aumento da carga tributária gradual com essa reforma que está aí e com esse calabouço fiscal que fizeram, né? Isso não é um arcabouço, isso é um calabouço fiscal, né? É um cheque, né, Davi, branco, né? Perdão. Não, desculpa, só ia complementar seu raciocínio dizendo que uma reforma tributária não significa necessariamente menor carga tributária, né? Exato, Soraya. O grande mote dessa reforma tributária é a simplificação do sistema tributário brasileiro, né? Com a criação do IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, que englobaria os grandes tributos sobre consumo, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Hoje já falam do IVA dual, né? Seriam 2 IVAs, não um só. De fato, isso representaria sim uma simplificação, porque a legislação brasileira é um manicômio, né? É a legislação mais complexa do mundo, sob o ponto de vista tributário, não existe outra, né? As empresas, elas convivem com... Percebam, hein? As empresas convivem hoje com cerca de 97 obrigações acessórias. Obrigações de informação aos fiscos, declaração disso, declaração daquilo. E as empresas, então, têm que ter um exército de contadores, de analistas fiscais, de advogados, graças a Deus, né? Para suprir toda essa exigência de integridade e de complexidade da carga tributária brasileira. Se simplificar, já é um ganho. Agora, não vai ser simplificação com redução ou manutenção da carga. Nós vamos criar, certamente, o maior IVA do mundo. O maior IVA do mundo hoje é da Hungria, tem 27%. O governo fala de 25%. As estimativas são de que o IVA vai chegar a 29%. Vai ser o maior IVA do mundo, vai superar o IVA da Hungria. Então, vejam, essa reforma tributária, no meu modo de ver, viu? E aí falo de forma pessimista, contrariando esse ambiente maravilhoso aqui de Diamantina, mas vai trazer aumento da carga tributária, viu, Marcelo, viu, Soraya? Não tem a menor dúvida disso, infelizmente. Marcelo? Doutor Davi, se o senhor me permitir, eu vou usar essa frase que o senhor apresentou. Na realidade, nós vamos criar o maior IVA do mundo. É curioso, porque aquilo que está sendo apresentado para a sociedade é de que será feita uma reforma tributária que vai gerar empreendedorismo, vai gerar estímulo aos investimentos no país. Da minha perspectiva, eu concordo plenamente com o senhor, isso não vai gerar não, por uma razão simples. Num primeiro momento, pela simplificação, as pessoas vão poder pelo menos fazer um cálculo estratégico, vão dizer, bom, agora eu sei pelo menos quem é que está colocando a mão no meu bolso, e por isso eu posso fazer um cálculo melhor. Mas se em curto prazo as pessoas conseguem racionalizar as suas ações, em médio e longo prazo o senhor foi perfeito. É o maior IVA do mundo na realidade que está sendo criado, ou seja, vai manter a carga tributária ao invés de dizer o seguinte, nós precisamos criar um empreendedorismo. O primeiro ponto, fazer com que essas pessoas não sejam, não vivam um mito de Sísifo, que é o Sísifo, aquela personagem da mitologia grega que sobe uma montanha com uma pedra, chega lá em cima, a pedra volta, porque é isso que o empresário faz. Eu teria só mais uma pergunta para o senhor, já que o senhor trouxe essas questões do maior IVA do mundo.
qual é a perspectiva que o senhor coloca diante do quadro com a aprovação do arcabouço fiscal que vem e da reforma tributária que está sendo prevista? Qual é a perspectiva que o senhor vê em longo prazo para os investimentos externos diretos para o Brasil? Porque não me parece que os investidores externos eles sejam tolos para pegar aquela primeira divulgação propagandística. Qual é o cenário que o senhor imagina? Mas é evidente, isso você falou, Marcelo, perfeitamente. O investidor externo, o empreendedor que vai querer se instalar aqui, é claro que ele vai fazer conta. O sistema pode ser mais simples, talvez seja de fato simplificado. Mas qual que é a conta final, né? É um IVA que vai ser absolutamente não cumulativo e que essa transição, inclusive, vai ser gradual, né? Ninguém está falando isso. Essa mudança não vai ser da noite para o dia, vai se virar a chave, terminar com 5, 6 tributos sobre consumo e vem o IVA. Esse aumento vai ser gradual. Alguém duvida que nessa transição o que aumenta de um lado, o que diminui do outro, não vai ser na mesma proporção? Alguém duvida disso? Quer dizer, é claro que já aí, só na transição, nós já vamos experimentar o aumento da carga, né? Nós já estamos, Marcelo, vendo aumento de carga tributária em medidas pontuais desse governo, né? Eu já disse outro dia aqui também na Jovem Pan, as empresas hoje já estão pagando mais PIS e COFINS, que numa canetada mudaram a legislação de PIS e COFINS, inadmitindo determinados créditos. Então, as empresas já pagam mais PIS e COFINS hoje, né? Estão falando de tributação de dividendos, quer dizer, é uma nova tributação que vai recair sobre o empreendedor. Então, isso você está dizendo. A pessoa vai vir para o Brasil, vai fazer uma conta, eu falei, gente, a conta não fecha. A conta não fecha, porque o nosso maior sócio só quer o pedaço dele e quase que na fonte, né? É quase que na fonte. Então, a conta vai ser feita. E internamente, Marcelo, infelizmente, já está acontecendo. Estamos tendo inflação menor, os juros devem cair, etc. Mas nós estamos no cenário hoje de recuperação judicial, pedidos de recuperação judicial endêmicos, né? Os índices atuais de pedidos de recuperação judicial são enormes, porque várias cadeias da economia já estão tirando o pé, não sabem qual o cenário. Nós não temos previsibilidade nenhuma nesse país, nem o passado nesse país, é certo, né, Marcelo? Quanto mais o futuro, né? Então, assim, de fato, todo mundo vai ter que fazer suas contas e saber se o Brasil vai continuar sendo um porto, vai ser um porto seguro para investimentos produtivos, ou se vai ser um porto seguro para os rentistas internacionais, né, colocarem o dinheiro aqui e trabalharem em bolsa e renda fixa dentro desse país, né? Agora, Davi, essa medida anunciada, então, da reoneração da folha de pagamento, ela traz impactos para as empresas, a gente comentou. Também traz para os empregados, para o funcionário ali das empresas? Não, funcionário não. O que é pago para o funcionário continua sendo pago, o INSS dele continua sendo retido, o fundo de garantia continua sendo pago. Essa desoneração, ela influencia só aquela contribuição, aquela camada da contribuição das empresas, que a gente chama de contribuição patronal, que é 20% sobre a folha. 20% sobre a folha bruta. Agora, o empregado em nada é prejudicado com a tributação antiga, né, tradicional sobre folha, ou com a tributação sobre o regime dessa chamada desoneração, né? Algum tipo de compensação financeira para viabilizar essa medida? Eles estão falando aí da manutenção, olha para você ver como é que o Brasil é um manicômio, né? Um manicômio tributário, né? Falaram aí que para compensar isso vão manter a alíquota do COFINS de importação com aumento de 1%. Quer dizer, é tudo remendado. E num ponto, eu até concordo com a fala do ministro Haddad, que essa questão da desoneração da folha teria que ser tratada como um conjunto só de medidas. Uma medida que abrangesse todos os empregadores do país, todas as empresas, e não só esses 17 setores, né? E isso teria que ser, de fato, uma discussão mais ampla, né? Agora, é claro, o Senado embarca numa demanda dos setores para manutenção dessa desoneração. Esse projeto faz isso, né? Prorroga até 2027, o que venceria agora, no final desse ano, 2023, né? Então, vejam, Soraya e Marcelo, é sempre um remendo. Um remendo aqui, um remendo acolá, né? Não se pensa numa estrutura perene,
saudável, que tire da canga do empregador, do empresário, né, o Estado. Esse é que teria que sair e deixar o empresariado e a iniciativa privada realmente livre, né? E esse está cada dia mais sugando o sangue e a energia dos empresários desse país, infelizmente, né? O senador Jorge Cajuru criticou a aprovação dessa medida e disse que esse tema deveria ser abordado num contexto mais amplo, levando em conta que o Legislativo está justamente discutindo regras fiscais para limitar o crescimento das despesas públicas, né? A ideia com essa medida é diminuir a carga tributária das empresas para potencializar a economia. Qual que é a sua avaliação também nesse mesmo pensamento? Concordo com ele. Eu acho que essa discussão teria que ser uma discussão mais ampla. E não só de prorrogação do regime de desoneração. Qual é? Olha, vejam, nós estamos falando hoje de 36% no Brasil e na média dos países envolvidos é 16%. Como é que a gente consegue chegar no modelo de empregabilidade, de estímulo do empreendedorismo, da empregabilidade, obrigando o empregador a pagar 90% de encargos sobre a folha de salário? Então, o sujeito, quando vai contratar hoje, ele contrata suando sangue, porque ele sabe que ele vai pagar o dobro, né? Ele vai pagar o dobro. Então, de fato, eu acho que essa discussão teria, Soraya, Marcelo, que ser num plano mais amplo, né? De um contexto em que essa desoneração, não só a desoneração da parte tributária sobre a folha, mas uma ampla discussão sobre essa legislação trabalhista centenária e ineficaz e que só ingessa as relações. CLT deveria acabar, simplesmente acabar, ser queimada, um decreto revogando ela. As relações trabalhistas têm que ser livres, como é, né, nos grandes países, os países desenvolvidos, né? É o trato, é o contrato. Não há hipossuficiente nessa relação. O empregado não é um pobre coitado, nem o empregador é o demônio que quer esfolar a alma dele, né? Então, esse espírito que ainda domina a legislação trabalhista e a nossa justiça do trabalho, infelizmente, dificulta muito esse ambiente de empreendedorismo. Contratar no Brasil é caro demais. Mandar embora no Brasil é mais caro ainda. Então, o sujeito fica amarrado. Obrigada, Davi, sobre então essa prorrogação da reoneração da folha de pagamentos. Conversamos com o advogado Davi Gonçalves de Andrade Silva. Novamente, muito obrigada pela sua participação e esclarecimentos. Até uma próxima. Soraya, eu que agradeço a grande audiência da Jovem Pan e agradeço a presença do professor Marcelo, que me honra de uma forma, eu não sei nem como dizer. Para mim é uma honra, viu, professor? A honra é minha, a honra é minha, doutor Davi. Já tinha ouvido o senhor várias vezes, o senhor é brilhante. Muito obrigado, uma boa tarde a todos, viu? Muito obrigado. Obrigada, até a próxima.